Boa noite a todos, né? Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. É um prazer muito grande receber os amados irmãos e amigos aqui. Só dando alguns avisos bem rápidos e práticos, né? Irmãos, daqui 2 semanas, se Deus assim permitir, nossa livraria já vai estar montada aqui na igreja, com bíblias, com livros. Vai ser uma grande bênção, né? Aquilo que o mundo cristão está fazendo com a igreja, nos abençoando. Nós vamos estar trazendo a Bíblia que nós queremos adotar aqui na igreja, que é a nova versão transformadora. Eu até havia falado que eu iria colocar no nosso grupo alguns capítulos do livro Terceirização da Fé, do Tomás Gamba, né? É um pastor angolano, ele é reitor do seminário Servo de Cristo, lá em São Paulo, e provavelmente nós vamos estar fazendo uma live com ele, com muitos autores do mundo cristão. Então isso é bênção para a nossa igreja, né? Deus abençoando a nossa igreja. E quando a gente pensa assim, nós temos que pensar grande, né? Porque o nosso Deus é muito grande. E conversando com o pessoal do marketing, provavelmente quando acabar a pandemia, nós vamos ter muitos autores de livros aqui, principalmente em São Paulo, aqui pregando na nossa igreja. A nossa igreja sendo conhecida, né? Eu não sei como chegou a isso até hoje. Eu acho que a única coisa que eu lembro que eu preguei do mundo cristão foi do livro A Oração de Jabes aqui na igreja, né? Acho que chegou lá e eles estão nos abençoando muito a minha vida, com muitos livros também. E essa semana, antes de passar a palavra para o pastor Carlos, nós tivemos o culto na Irmã Jerusa, na quarta-feira, e eu queria compartilhar algo tremendo para nós aqui, para a gente refletir na nossa vida cristã. Abra sua Bíblia, né? No livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós sabemos essa história de Core e Salteado, né? Só para nossa abertura do nosso culto, não vou pregar, o pastor que vai estar falando sobre família, que é o nosso objetivo aqui. Mas é interessante que nós sabemos só essa história que Naamã foi lá, mergulhou 7 vezes e saiu. E depois a gente pula, né? O versículo de número 20, a ganância de Geazi. Mas ontem no nosso culto, né, Washington, eu queria compartilhar isso aqui para os irmãos entenderem como nós precisamos retirar de nós todo o espírito religioso. E olha o que nos diz a palavra de Deus na versão transformadora. Né? Naamã foi curado, né? A ele no versículo 17, olha o que Naamã disse. No 16, Eliseu disse, olha, não quero presente nenhum. Se fosse hoje, quantos gostariam de receber esse presente? Seria mais ou menos 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Eliseu disse, eu não quero isso. Mas no versículo 17, olha o que Naamã chega, para a gente pensar um pouquinho, durante essa semana e na mensagem do pastor também. Então Naamã disse, está bem, mas peço que permita que esse teu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecereis holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Versículo 19. Irmãos, como a palavra de Deus se renova na nossa vida. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando meu senhor o rei for ao templo do Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Então a gente vê a conversão desse homem, né? E olha o que Eliseu disse, vá em paz. E eu fiquei pensando nisso, se fosse hoje, nós diríamos que esse homem não converteu, com o nosso espírito religioso. Ele entendeu, olha, eu sou o braço direito do rei. Talvez o rei, não sei, né, no texto não diz, talvez o rei fosse já idoso, o rei da Síria fosse idoso, e quando o rei fosse se ajoelhar, ele teria que ajoelhar também para ajudar o rei a levantar, e ele entendeu tudo isso. Se fosse hoje, na nossa igreja, o que nós faríamos? Como nós temos que retirar de nós, né, todo esse espírito religioso que impede até as pessoas de se aproximarem de nós, né? E é interessante que ele disse, olha, isso que eu sei que eu vou fazer,
Eu sei que está errado, mas eu sou o braço direito do rei, sou de confiança dele. Talvez eu vou precisar até levantá-lo também. Talvez hoje, no contexto de igreja, a gente diz, ele não converteu, ele teria que largar tudo isso. Mas ele entendeu tudo isso. E a conversão, irmãos, ela não é fora, ela é dentro. Toda mudança do cristianismo não é fora, não é na aparência, é dentro de nós. É mudança de pensamento, né? A gente precisa entender isso. E como Deus tem sido misericordioso de trazer revelações para nós nesse momento, né, de pandemia, que eu acho que não tem mais pandemia, que está acabando isso mesmo. Ontem eu até mandei para alguns irmãos que o lugar que tem menos contágio é uma igreja com menos de 100 pessoas. O supermercado é muito mais fácil pegar no supermercado do que com a gente aqui. Se as pessoas não entenderem isso, não vão entender nunca mais. E não sou eu que vou falar, não adianta falar, né? Mas que o Espírito Santo de Deus retire o medo e também retire todo o espírito religioso, né, de dentro de nós e coloque dentro de nós, né, um cristianismo autêntico, genuíno, disposto somente a obedecer ao Senhor. E que Deus tenha muita misericórdia de nós. Pastor Carlinhos, vem cá, vamos orar pela sua vida, né, agradecer porque você está aqui, e você também está aqui, que coisa boa, né, nos assistindo. Que bom, como sempre eu tenho dito, manda um oi para a gente, você que está nos vendo. Oi, pastor, oi, Igreja Batista Betel. É tão bom quando o pessoal comenta isso. E nós, só lembrando, dando um testemunho, aquela senhora Peterson de Fortaleza, sempre aparece na nossa página, nós conseguimos, ter um contato com ela através do Figueiredo. Ela se converteu, né, Fipão Figueiredo? Através da nossa página. Eu esqueci o nome dela. Ela se converteu. E agora nós estamos tentando, lá em Fortaleza, entrar em contato com o pastor para que vá visitar a família. Então, olha que bênção que nós estamos alcançando. Então, a nossa igreja está lá no Nordeste, né? Lá em Fortaleza. Que bênção isso, né? Isso é bom compartilhar isso. É mais uma vitória, né, que Deus nos deu aqui, pastor. Amém? Então, vamos orar. Agradeça a Deus pela sua família, por tudo que Deus tem feito, irá fazer. Né? Quando eu vejo notícias assim, a gente fica muito feliz, né? Olha onde nós chegamos, olha onde nós estamos. Né? Quando nós começamos aqui em março, né, irmão Edilson? E olha o que nós estamos colhendo hoje. É bênção de Deus, irmãos. Quem não viu isso hoje, o que a gente pode fazer? Que o Espírito Santo de Deus te dê uma visão, como eu gosto de falar essa frase, uma visão além do alcance, né? Só pelo Espírito Santo de Deus mesmo. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida da igreja, ó Deus. Pai, quando nós olhamos para nós entendemos que nós não somos nada. Pai, dá-nos humildade, Jesus. E quando nós olhamos para a vida de Naamã também, ele chegou a dizer, olha, se isso eu faço, não é porque está no meu coração, porque eu tenho que fazer por causa do rei. E quantas vezes, ó Pai, nós fazemos tantas coisas que desagradam ao Senhor e nós continuamos fazendo. Ó Deus, molda o nosso caráter, molda o nosso pensamento. Ó Deus, muda a nossa língua também, Jesus. Que a gente possa aprender a abençoar as pessoas. Ó Deus, nós estamos aqui neste mundo, ó Deus, para abençoar. Para abençoar, Senhor. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem colocado isso na minha vida. O Senhor tem trabalhado no meu caráter, nas minhas atitudes. Ó Deus, eu só tenho que agradecer ao Senhor pelo espelho que é a Tua palavra na minha vida, onde aponta todos os meus erros, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E nós também possamos ter essa visão, ó Deus. Lermos a palavra do Senhor, sabendo onde nós estamos errando. Tenha misericórdia de nós. E nos abençoe aqui. Obrigado pela nossa igreja, onde nós já chegamos e vamos chegar também. Porque o Senhor prometeu que nós seríamos uma igreja onde nós iríamos longe, nós sabemos disso, que estamos indo. Porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Nós não somos nada diante do Senhor. Sabemos, se não fosse o Senhor caminhando conosco, nós nem estaríamos aqui. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor, Deus te abençoe, querido. Amém. Amém.
Boa noite, igreja. Graça e paz. Boa noite você que nos assiste. Que a paz do Senhor também esteja contigo. O pastor estava falando da situação de Naamã. Santidade que repele não é santidade, é religiosidade. Basta a gente ver Jesus, a santidade dele atraía as pessoas. Então, se nós estamos afastando as pessoas de nós, provavelmente não estamos sendo santos, e sim religiosos. Mas, enfim, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre família. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, Provérbios 10, 22. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Diz assim o texto: A bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. Isto não quer dizer que não venha requerer esforço. A bênção vem, mas muitas vezes requer esforço. O exemplo é o parto natural. Primeiro vem muita dor, começa com uma certa dor, depois vai aumentando, até vir a dor final e a criança nascer. O que nós temos presenciado hoje é a questão da cesariana. E tanto é verdade que a Organização Mundial de Saúde está recomendando o retorno ao parto natural. A cesariana, a criança está lá de boa, sossegadinha, quando vê uma mão, vem e tira ela. Não teve esforço nem para nascer. Aí talvez deve ser o resultado que a gente vê aí da criançada aí com preguiça. Mas enfim, a bênção do Senhor não causa dor. E isto não quer dizer que não requeira esforço. Por quê? Porque o que é para a gente fazer, Deus não faz. Exemplo, Jesus no sepulcro de Lázaro. Jesus não podia falar ali para a pedra, pedra, arreda-te daí? E a pedra não iria sair? Sim. Mas quem precisou tirar a pedra? As pessoas que lá estavam. Então, o que é para a gente fazer, Deus não faz. Um outro exemplo já bem mais contemporâneo. É uma pessoa, uma família passando necessidades e intercede e pede a Deus para que o Senhor pudesse resolver ali a questão de alimentos deles. E aí alguém sente no coração e chega lá e leva um marmitex. Olha, não sei porquê, mas eu senti no coração, devia trazer este marmitex para vocês. E aí a pessoa que estava orando, oh Deus, já que ele trouxe o marmitex, será que ele não pode pôr na boca? Não. Aí não, o que é para a gente fazer, Deus não faz. Com relação a isso, então, falando sobre bênçãos, o tema de hoje é bênção do Senhor é a família. E para que nós consigamos entender um pouco mais a respeito disto, eu convido os irmãos a retornar algumas páginas aí na sua Bíblia e abrir no Salmo de número 127. É um salmo pequeno, mas estreitamente benéfico ao que nós vamos conversar hoje. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Poderíamos inverter a frase: em vão trabalham os que a edificam, a casa, se o Senhor não a edificar. Então isso é uma coisa para a gente pensar. E pesquisando sobre isso, analisando, estudando, sabe quando a mensagem está pronta, mas falta aquele pedacinho assim? Você fala, Senhor, ainda está faltando. E hoje de manhã, enquanto eu preparava o meu café, que é baseado em um Nescafé no leite, uma coisa bem prática e rápida, mas ouvindo uma pregação, que aí você põe o foninho de ouvido e põe o celular no bolso e vida que segue, a pessoa estava ministrando sobre a questão de servir, mas ela disse uma frase em latim que me chamou a atenção. Coram Deo, C-O-R-A-M, Coram Deo, D-E-O, que significa exatamente diante de Deus. Aí fechou a ministração. Por quê? O que está querendo dizer aqui? Nós trabalhamos em vão, nós tentamos edificar uma casa em vão. Não quer dizer que nós não precisemos fazer o projeto,
Porque a própria Bíblia diz, nas palavras de Jesus, quem vai construir uma torre e não senta primeiro para verificar se tem os recursos necessários para poder fazer e realizar a construção. Então, quando está sendo falado, a gente precisa sim fazer o projeto, mas fazer esse projeto diante de Deus. Porque na maioria das vezes nós chegamos com o projeto pronto e a gente fala, Senhor, se você for meu sócio, sabe aquela série, O Sócio? Geralmente são empresas que estão quebradas e aí vem uma pessoa que tem assim, o cunho, né, a linha dele de investidor e ele fala, não, eu vou investir na tua empresa, mas precisa fazer isso. É mais ou menos desta forma que a gente chega para com Deus. A gente chega com o nosso projeto e fala, Deus, se o Senhor for sócio aqui, nós estamos feitos. É como se nós quiséssemos converter Deus aos nossos próprios planos. Então, isso daqui está querendo dizer exatamente isso, de nós chegarmos diante do Senhor e falar, Senhor, me capacita, me ensina na questão da edificação da minha casa. Porque na maioria das vezes nós buscamos livros de autoajuda e esquecemos de buscar ajuda do alto. A gente se contenta com aquilo que o homem escreve e muitas vezes deixamos de lado aquilo que quem fez o homem escreveu. Então requer esse tempo, essa maturidade, sentar, ouvir Deus falar, que essa é a parte mais difícil. Principalmente, nada contra as irmãs, se for mulher. Principalmente. Por quê? O homem, a gente costuma dizer que ele tem necessidade de falar, em média, 7.000 palavras por dia. E geralmente ele gasta 7.000 palavras no local de trabalho, chega em casa mudo. A esposa que não trabalha, ela tem necessidade, a mulher normalmente, ela tem necessidade de 20.000 palavras. Se ela não trabalha, então, ela está com 20.000 palavras na agulha esperando o marido chegar. Então, essa questão de sentar, fazer silêncio, por isso que Jesus fala, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e dorme. É isso? Não. E coloque as tuas petições diante do Senhor. Aí vem uma coisa para nós pais pensarmos. Quarto não é lugar de disciplina. Criança responde para o pai, está de castigo, vai para o teu quarto. Quarto não é lugar de disciplina. Pode pensar num cantinho da casa para colocar a criança de disciplina. Quarto é lugar de repouso. Quarto é lugar para a gente ouvir o Senhor falar. Então, essa necessidade, essa dificuldade, principalmente no mundo. Ou você já não se pegou fazendo uma oração quando vê você está viajando em planos para o dia seguinte? Aí você fala, Senhor, misericórdia. Aí volta na oração, onde é que a gente estava mesmo? Então, esse ponto é muito importante. Porque muitas vezes nós estamos gastando energia, gastando tempo, e o nosso trabalho, segundo o versículo 1 aqui, é em vão. Por quê? Porque nós não estamos fazendo diante do Senhor. Nós não pedimos a orientação dele. Eu não sei se hoje pela manhã ou ontem pela manhã eu conversava com a Ana Clara sobre a questão de relacionamentos. Eu falei para ela, olha, eu e sua mãe, quando nos casamos, nós não conhecíamos o Senhor. Pela graça e misericórdia dele, ele se revelou a nós e nós já estamos juntos aí há 3 décadas. A responsabilidade sua é maior do que minha e de sua mãe, porque você já nasceu em um lar cristão. Então você precisa entender a necessidade de buscar no Senhor quem vai ser o marido para a sua vida. Ou seja, acerte na primeira vez. Seguindo aí no versículo 1, diz que se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, é um trabalho em vão novamente. Ou seja, gastar tempo sem prestar atenção no que realmente precisa ser prestado atenção. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos dá o alimento, é o Senhor que nos protege. A Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós não seremos atingidos. Basta ver, é triste essa situação da pandemia que nós estamos enfrentando, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem tido misericórdia de nós. E a nossa oração é para que o Senhor conforte o coração daquelas pessoas, daqueles familiares que tiveram os seus entes perdidos por conta dessa pandemia que nós enfrentamos.
Então, se nós não pensarmos dessa forma, se nós não analisarmos e pensar, poxa, é Deus quem nos dá o sustento, é Deus quem nos guarda e que nos protege, a gente não sai de casa. Claro, a Bíblia é clara, ao Senhor teu Deus não tentarás. Está tendo um tiroteio lá embaixo, eu vou passar no meio do tiroteio porque Deus é comigo. Você vai morrer. Porque ao Senhor teu Deus não tentarás. Vou atravessar a avenida sem olhar para lado nenhum, porque Deus me guarda. Não, vai se acidentar. Ao Senhor teu Deus não tentarás. Então, nós precisamos refletir à luz da palavra de Deus o que a Bíblia nos ensina. Então eu coloquei aqui uma coisa bem interessante. Com relação à casa, ela é o quê? Ela é o abrigo e proteção aos moradores. Ela é construída pelos trabalhadores, que são homens. Sem o Senhor, o trabalho é em vão, ou seja, sem valor, sem alegria, sem paz. O pastor falou aqui da questão de Geazim. Na verdade, Geazim veio depois, né? A questão de Naamã e quem que era o profeta? Eliseu. Quantos quilos de ouro? 72 quilos de ouro. Você tem noção de quanto é a grama do ouro hoje? Eu também não tenho, mas não é pouco. Já pensou 72 quilos de ouro? Não é algo para a gente pensar. Sem o Senhor, é em vão. Não que prosperidade dada por Deus não é bênção. Não. Deus tem as maneiras dele. Se nós analisarmos, a Bíblia está repleta de personagens os quais eram financeiramente abastados. Então não é ilegal, não é irregular. Mas se partir de Deus, claro, a gente tem que fazer a nossa parte também, trabalhar. Já a cidade, ela é o conjunto de casas que abrigam os habitantes daquela cidade. Os muros eram as proteções que as cidades tinham contra as invasões, contra as guerras. Então era essa a finalidade. O sentinela era quem vigiava, que também é homem. Então ele ficava prestando atenção se porventura não viesse algum invasor. Geralmente, na questão quando eles tinham colheitas, onde se comercializavam ali a safra, onde tinha dinheiro circulando. Então era um momento que eles ficavam mais atentos, por conta do quê? Das invasões de assaltantes que normalmente aconteciam à noite. E a cidade, ela vigiada, mas sem estar na presença de Deus, é em vão. Não adianta. Não adianta. Porque em muitas situações, a pessoa faz algo, mas não para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome dela seja exaltado, o nome dela seja glorificado. A gente vê situações aí envolvendo igrejas que constroem monumentos, ou seja, o que é aquilo? Está querendo perpetuar o nome dele, e não para a glória de Deus. Então este é o ponto importante para prestarmos atenção. O que nós estamos fazendo está diante de Deus? Prosseguindo no versículo de número 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois é ele, no caso o Senhor, que supre aos seus amados enquanto dormem. Então nós lemos no versículo 1 duas vezes a expressão em vão. E no versículo 2, inútil. Ou seja, é tudo aquilo que a gente faz, se não estivermos na presença de Deus, de uma maneira que o nosso trabalho, as nossas energias estão indo água abaixo. Então está dizendo aqui que é inútil levantar de madrugada, porque o povo fala, né, tem um jargão popular, Deus ajuda quem cedo madruga. Tem essa daí, não tem? Aí eu fico imaginando um menino que trabalha no terceiro turno, está chegando em casa de madrugada. Ele fala, nossa, estou lascado. Deus não vai me ajudar, né? Porque estou chegando em casa. Percebem? Outra máxima aí também, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não tem base bíblica, não. Eles tiram isso lá daquela passagem quando o povo grita por Barrabás em detrimento de Jesus. Mas ali já era o plano do Senhor de Jesus ir para a cruz. Então não tem nada a ver com a voz do povo e a voz de Deus, não. Mas, enfim. Então é inútil levantar de madrugada, é inútil deitar tarde, repousar tarde. Por quê? Porque Deus dá o sono
Ele renova as nossas forças durante o sono. Eu me lembro muitas vezes que as pessoas mais velhas, quando uma criança estava dormindo e alguém ia acordar, deixa ele dormir. Enquanto ele está dormindo, é o sono do crescimento. Vocês já ouviram isso? Então, enquanto a criança estava dormindo, deixa porque ele está crescendo. É o sono do crescimento. Ou seja, para nós que não vamos crescer mais, é o sono do repouso. Ou seja, é você fazer as coisas diante de Deus e chegar à noite, deitar e falar: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu tive condições de ser produtivo, eu tive condições de ser bênção na vida de outras pessoas, eu tive condições, resumidamente, de aproveitar o tempo. Aí a gente deita e dorme tranquilamente. Tem gente que também tem medo de, mas eu tenho que terminar minha oração, ou, às vezes eu começo a orar, no meio da oração eu durmo, ou então eu já estou orando mais ou menos assim: Senhor, abençoa os meus pecados, ou Deus, fica com Deus, por causa do sono. Não tem problema nada disso, porque imagina só, você repousar nos braços do seu pai enquanto você conversa com ele. Mas precisamos adquirir esse hábito de agradecer ao Senhor ao término do dia. Trabalhar a exaustão. Não ter tempo para o Senhor e tampouco para a família. Nós precisamos trabalhar sim. Aqui refere-se ao comer o pão de dores, remetendo ao nosso pai Adão lá no jardim do Éden. Quando Deus fala para ele: por sua causa agora a terra é amaldiçoada, você vai comer com dores. Então remete lá atrás ao pecado cometido pelo nosso pai Adão. Então não ter tempo para a família, não ter tempo para Deus é perca de tempo. É correr atrás do vento. Então nós precisamos ter tempo para a família. Até o início da pandemia, eu trabalhava 11 horas por dia, sendo 8 horas na prefeitura e mais 3 horas na instituição que eu dava aulas. Quando entrou a pandemia, eu comecei a ficar mais em casa por conta daqueles dias de quarentena, onde nós ficamos em isolamento social. Eu levei os serviços da prefeitura para casa e comecei a fazê-los de casa. E as aulas, durante 15 dias, ficaram suspensas e depois voltaram na modalidade remota. E aí eu continuava da mesma forma. Só que já era esperado uma questão de demissão por conta da própria situação da pandemia. É coisa de um mês e meio. Eu fui demitido da escola que eu dava aula. Como tá bom? Como eu tenho tempo agora? Eu tenho tempo com Sônia, tenho tempo com a Ana Clara, eu tenho tempo com o Thales, tenho tempo com os gatos, porque eles são interesseiros, eles vêm pedir ração, sabe? Aí tem um que pede e tem outro que fica só na espreita, porque ele sabe que aquele vai pedir e ele acaba ganhando junto. Então a gente vê que é o esperto do relacionamento. Então o que acontece? Tivemos que fazer algumas adequações nas nossas finanças? Sim, claro. Afinal de contas, eu perdi uma fonte de receita. Mas até aqui nós não temos sentido falta de nada. Semelhantemente, quando aqueles 70 que Jesus enviou de 2 em 2, ele falou para eles: não leva nada não, filho. Vai na fé, né? Não é mais ou menos assim? Se fosse contemporaneamente, Jesus falando para ele: vai na fé. E aí os 70 voltaram, Jesus pergunta para eles: porventura lhes faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Então a gente está na fé. E sabemos que Deus vai nos suprir, vai nos ajudar. Então eu estou tendo tempo. O pastor passou um link de um seminário que está acontecendo à noite. Eu estou assistindo 2 palestras por noite. Estou bem mais calmo, bem mais tranquilo, bem menos estressado que trabalhando 11 horas por dia. Então, isto, porque muitas vezes a pessoa pensa, está preparando a mensagem para a igreja, mas se a mensagem não levar quem está preparando a mensagem à reflexão, alguma coisa está errada. Então, isso daqui que eu estou mencionando com os irmãos, estou compartilhando com vocês, está servindo para mim. Estou vendo isto na nossa vida. Então, comer o pão de dores, está lá em Gênesis 3,17, que é a consequência do pecado. Logo, trabalhar demais e não ter tempo para Deus e família é pecado. Por quê? Porque a gente fala muito, Outro dia eu vi o pastor mencionando aqui sobre a questão da submissão da mulher,
E o homem requer isso da esposa, né? Você tem que ser submissa a mim. Amados, a nossa posição de homem é muito mais difícil que a das meninas. O problema nosso é que a gente não estuda a Bíblia. A Bíblia diz que se a gente não tratar bem as esposas, bem mesmo, nossas orações são impedidas. Então, aí já é um gancho para a gente tratá-las bem. Nós somos os sacerdotes da casa, o sacerdócio está sobre os nossos ombros. Ah, mas eu não tenho título. Título é outra história, estamos falando de ministério sacerdotal. É nós. Tem marido que fala, né? Eu sou o cabeça da casa. Não, ele está sendo o cabeçudo da casa porque não sabe lidar com a situação. E aí joga isso tudo em cima dos ombros da esposa. Não é. Não é. Então a gente precisa analisar princípios bíblicos à luz da palavra de Deus. Não adianta depois pensar, nossa, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei enfermos. Aparta de mim porque eu não te conheço. Então, enquanto estamos vivos, tem condições da gente analisar. Outro dia eu conversava aqui sobre a questão de nós não termos tido a figura de um rei, por isso a gente tem dificuldade de entender. E outro dia, conversando com outra pessoa, o rei, o sistema era o absolutismo. O que é isso? O rei editava a lei, o rei julgava a lei e o rei executava a lei. Nós estamos em um tempo que Jesus nos ajuda enquanto advogado, ele intercede junto a Deus. O Senhor, morri por ele. Percebem? Então, isso dá tempo da gente corrigir, dá tempo de nós analisarmos à luz da palavra de Deus. Mateus 6,33 vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Aí vem aquela máxima, o pouco com Deus é muito. Por isso que nós precisamos analisar e ver onde nós estamos caminhando, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos realmente deixando como legado para os nossos filhos. O que nós estamos fazendo? Uma coisa que eu reparei em casa e comentei com Sônia, Thales tem o hábito de comer da mesma maneira que eu. Não é puxando a comida para perto, sabe? É empurrando assim, ó, até chegar no fim do prato, mas come tudo. Eu prestei atenção naquilo. O Thales vai lavar o carro, ele faz as mesmas coisas que eu fazia quando lavava o carro com certa regularidade, que agora a gente está pedindo para chover para lavar o carro. A gente já não tem mais forças para ficar lavando o carro. Mas eu percebo isso. Então, essa responsabilidade nossa enquanto pais é enorme. De apresentar aos nossos filhos o Deus que nós conhecemos. Só que, como nós estamos apresentando esse Deus aos nossos filhos? Para que eles possam, semelhante ao que Naamã falou, não vou mais me curvar a outros, não. Eu agora presto culto ao Senhor. Por conta do quê? Do contato que ele teve com Eliseu. E se Eliseu tivesse recebido os presentes? Será que Naamã teria tido a mesma atitude? Não é algo para a gente pensar, para nós analisarmos. Então vamos prosseguir um pouquinho aqui, certo? Aí eu escrevi aqui assim, ó, por meio destas ilustrações tão comuns, o salmista quer ensinar que tudo na vida depende da bênção de Deus. E que sem essa bênção, todo o empreendimento humano, todos os esforços, todos os planos e sonhos, no final das contas, darão em nada. As realizações humanas sem Deus podem ser como um tipo de droga que ilude por um tempo, mas quando o seu efeito passa, há um grande vazio. Teve aí o feriado da semana, esse feriado agora da Independência, e no domingo teve um casal de conhecidos nossos, e até o irmãozinho estava lá, e ficaram noivos. E quando você vê criança que você pegou no colo, te convidando para o noivado, você vê que alguma coisa passou. Quando você repara que criança que você pegou no colo está te convidando para o noivado, pastor, alguma coisa aconteceu nisso. E aí, na segunda-feira, nós retornamos lá para almoçar com eles. Que tarde maravilhosa. A gente ver irmãos que faziam décadas que a gente não via, embora moremos na mesma cidade, mas como que eles cresceram diante do Senhor.
como eles adquiriram a maturidade espiritual. Isso é reflexo do quê? De tempo de leitura bíblica e de tempo com o Senhor. Aí sim as coisas começam a ganhar uma nova dimensão e passam a ser construída, semelhantemente àquela analogia que Jesus fez, olha, o homem prudente constrói a casa sobre a rocha. Aí a gente começa a deixar um legado para os nossos filhos fundados na rocha. Continuando, no versículo de número 3, o salmista diz, os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Muitas vezes nós criamos os nossos filhos para nós. Conhecemos uma pessoa que tinha um sonho a ser realizado e ela não conseguiu realizar aquele sonho profissional para ela, transferiu para o filho. Não deu certo. Ou ainda, os filhos que a gente criou com tanto carinho, consagrando ao Senhor, não estão necessariamente nos caminhos do Senhor. E a gente questiona esse versículo, mas vem cá, se os filhos são herança do Senhor, tem alguma coisa errada. E aí, isto nos leva a pensar sobre a parábola do filho pródigo. O pai de família não impediu ele de sair de dentro de casa. Não impediu. Pelo contrário. Não, então tá, se é dinheiro que você quer para poder sair de casa, saia. Mas, tempos depois, esse filho retornou. Então, a nossa oração, porque nós temos um filho numa situação destas, é justamente, eu me vejo como aquele pai que vigiava sabendo que o filho ia voltar. Então, a nossa oração, porque às vezes o filho não está naquilo que a gente imaginava, que a gente ensinou durante muito tempo, mas é a gente pensar e a gente orar. E saber que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não porque nós somos justos por nós mesmos, mas porque somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, nós precisamos crer e confiar. Está escrito aqui, ó. Então, ao invés de falar, nossa, esse menino, desculpe o termo, ele é muito mal educado, ele não aprende, ele tem dificuldade. Não, meu filho é herança do Senhor. Ele tem jeito, tem condições, tem conserto. Deus é mais, Deus vai fazer. Isso é olhar com os olhos da fé. Semelhantemente, aquela viúva, quando, eu também me confundo, não sei se é Elias ou Eliseu, porque os dois passaram por situação semelhante, quando o menino falece, a mãe deixa a criança lá no quarto do profeta e vai até o profeta. E as pessoas que encontram com ela no meio do caminho, tudo vai bem com você? Vai. Ela não é viúva não, porque pergunta, tudo vai bem com o teu marido? Vai. Tudo vai bem com o teu filho? O filho morto? Vai. Aí ela chega diante do profeta e fala, vem cá, eu te pedi filho? Não te pedi. Deus me deu. E agora, o que você vai fazer? Então nós temos que ir na fonte. Na fonte. Às vezes nós queremos revelar a nossa vida para todo mundo, para a vizinhança inteira. Mas esquecemos de ir na fonte, de buscar na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que o nosso filho é herança do Senhor, acabou. A gente não tem que provar nada para ninguém. Semelhantemente, quando o diabo afrontou Jesus, se tu és o filho de Deus, faz isso. Se tu és o filho de Deus, faz aquilo. Vem a dúvida na nossa cabeça. Se Jesus, em algum momento, tivesse uma dúvida de que ele realmente fosse filho de Deus, ele teria feito aquilo que Satanás estava lhe ofertando. Então, nós temos que ir na fonte. E aqui está dizendo que os filhos são herança do Senhor. Fruto do seu ventre, o galardão. E a sua recompensa. Continuando um pouquinho, no versículo de número 4, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. A flecha está na mão, não está na aljava. A gente tem que ler a Bíblia e prestar atenção no que está escrito. Então não é que está na aljava, está na mão. E a flecha tinha dupla finalidade. Ou para se defender em uma situação de confronto, ou para caçar alimento. Claro, hoje tem o esporte do arqueiro com relação às flechas. Mas se nós analisarmos diante do contexto bíblico, ela tinha essas duas finalidades. A primeira, se defender, e a segunda, ir em busca de caça, alimento. Então o que está dizendo? E os frutos, os filhos do quê? Da mocidade.
Por quê? Porque a gente tem mais tempo para ensinar. A gente tem mais paciência. Às vezes a gente vai na casa dos irmãozinhos que casaram mais tarde, tiveram filho mais tarde ainda, sabe? Aí a gente olha assim e fala, meu Deus, parece que eu não tenho mais paciência com isso, não. E a criança corre daqui, passa dali, passa que não sei o que, sabe? Agora, o que é? Eu ainda tenho vontade de pegar a criança no colo. Outro dia tentei pegar o netinho do pastor ali, mas a hora que chora, o que você faz? Devolve para a mãe, não é assim? Aí ela chorou. Aquele negócio de passar mais noites em classe, por quê? Porque não funciona. Por isso que o negócio é bacana. Casar jovem, sim. Hoje está sendo postergado a questão aí de primeiro se estruturar profissionalmente e financeiramente para depois pensar em casamento. Até mesmo porque alguma coisa mudou. Antes era o que? Era flertar, namorar, noivar, casar e fazer isso que vocês estão pensando. Hoje vai lá, né, faz o test drive e depois vem vindo de trás para frente para tentar conhecer. Aí não funciona, gente. Aí não dá certo. Então é algo também para ser pensado. Então os filhos da mocidade. No versículo de número 5, bem-aventurado, mais que feliz, o homem que com eles enche a sua aljava. Numa das palestras que eu assisti essa semana, a preletora, era ela e mais 10 irmãos, e a mãe dela, era a mãe dela e mais 21 irmãos. Vocês têm noção? 2 times de futebol dentro da casa. Pensa bem, alimentar esse povo tudo. Não é que hoje, vamos pegar o preceito lá de Adão e de Eva, né? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Não, hoje a gente tem que pedir direção para Deus com relação a tudo isso. Então, naquela época, estava dizendo que feliz, bem-aventurado é o homem que enche dele. Por quê? Porque quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Ou seja, pegando aí o exemplo que eu estou falando, imagina só o pai com mais 22 filhos. Aí você vai brigar comigo? Tem mais 22, o quê? Então, é nesse sentido que está falando que eles não seriam envergonhados em uma disputa, desde que nós sejamos o quê? O exemplo a ser seguido pelos nossos filhos. Então, eu coloquei aqui, que a flecha não está, então, na aljava, e sim na mão do homem poderoso. As flechas tinham dupla finalidade, falei, os filhos, então, devem ajudar e proteger a casa, e também ajudar nas despesas aqueles, caso trabalhem, ou os que não trabalham, a economizar. Lá em casa teve um período, eles acho que assistiram uma propaganda que tinha na televisão, que era um carro que estava sendo lançado, e o carro saía pela estrada, pela cidade à noite, com as luzes da cidade todas apagadas. Conforme o carro ia passando, as luzes iam acendendo. E eu acho que eles acharam isso bonito lá em casa, irmão. Eles iam passando e acendendo as luzes, e eu ia atrás apagando. Aí eu falei, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu sou funcionário público, não é da prefeitura, não é da CEMIG, não, gente. Então, o que é isso? É ajudar, é auxiliar também. É auxiliar. Aí o que eu fiz? A gente tem que usar a cabeça. Virei para a Ana Clara, ela ganha uma mesada, e a mesada é para ela aprender a lidar com finanças, não é para ela ajudar a mãe dela dentro de casa. Ela ajuda a mãe dela dentro de casa porque ela mora lá, que às vezes pensa que está sendo paga para ajudar. Não. Temos que explicar isso. Você ajuda a sua mãe porque você mora aqui. E a mesada é para você aprender a lidar com finanças. E aí eu falei para ela, Ana Clara, você quer que eu aumente a sua mesada? Ela falou, quero. Falei, olha, a média dos últimos 3 meses de água e luz foi tanto. O que você ajudar a gente a economizar, passa para você. Vocês têm noção do fiscal da CEMIG e da Copasa lá em casa agora? Menina, só falta andar com a pranchetinha assim, sabe? Então, a gente tem que ensinar. Por quê? Porque muitas vezes não tem jeito de vir uma receita de fora. Mas se você economiza de uma outra fonte, de uma outra receita, de outro gasto que era desnecessário, aí as coisas ficam mais fáceis. Quando o Thales tirou a carteira e começou a dirigir, eu falei para ele, deixa eu te contar uma coisa. Se o teu carro estragar, você vai lá, paga e conserta, mas você está vendo o que foi consertado no carro. Multa, você paga e não vê mais cheiro do dinheiro, não tem contraprestação nenhuma. Então presta atenção do jeito que você anda com o carro. Porque às vezes acha que é fácil, que é a coisa mais linda do mundo. Então, isso requer o quê? Nós ensinarmos dentro de casa. Bem-aventurado, então, o homem. O que dá a entender que o pai sofreu, então, alguma acusação injusta e tem de se apresentar perante o tribunal.
mas ele não chega só. Seus filhos estão em sua defesa. O salmista diz que não serão confundidos, isso é, não serão intimidados. Esses rapazes não deixarão seu pai sozinho, mas lhe darão apoio e proteção. Então, o que acontece? Proteção, inclusive, espiritual. Ensinar os filhos a orar. Que belezinha seu neto aquele dia orando. Quando nós estávamos lá na questão do alimento. E aonde? É em casa que se aprende. O problema é que, na maioria das vezes, em casa tem se tornado um verdadeiro campo de batalha ou de pressão psicológica. Então, nós precisamos entender que a casa é um ambiente onde nós conseguimos ensinar, instruir os nossos filhos a se portarem bem lá fora. Quantos pais são chamados na escola e aí... Lá na escola, o seu filho falou um palavrão aqui. Nossa, onde que aprendeu palavrão? Porque lá em casa ninguém fala. Não, lá na sua casa fala assim. Aprendeu, foi lá. Ou então, pode sim aprender na escola. Falou uma vez dentro de casa, que às vezes acontece isso. O que você faz? Corrige. Olha, não pode falar. Teve uma situação em que nosso filho mais velho devia ter uns 5, 6 anos, e veio o pessoal de São Paulo passear lá. E aí trouxeram aqueles carrinhos da Hot Wheels. Estava no auge aqueles carrinhos da Hot Wheels. E aí eles passaram no final de semana, foram embora. E aí, eles não terminaram de virar a esquina de casa, vem o nosso filho com os 2 carrinhos. Olha, pai, o menino esqueceu esses carrinhos aqui. Eu falei, o menino esqueceu ou você induziu o menino ao esquecimento dos carrinhos? Não, o menino esqueceu. Ah, tá, o menino esqueceu. Esperei o pessoal chegar em São Paulo. Liguei para eles, falei, olha, o menino esqueceu 2 carrinhos aqui e a gente quer mandar pelo correio. Não, bem capaz que você vai gastar correio com 2 carrinhos. Não, é que eu acho que meu filho induziu o menino ao esquecimento dos carrinhos. Hoje a gente brinca. A gente fala, olha, você podia ter jogado os carrinhos debaixo do sofá. Quando sua mãe fosse limpar a casa, lavava os carrinhos, né? Não tem o negócio de lavar dinheiro aí? Você lavava os carrinhos. O carrinho entrava licitamente dentro de casa. Hoje a gente conta essa história, brinca. O que aconteceu? Na segunda-feira, fui com ele até o correio, comprei a caixinha do correio, colocamos os carrinhos dentro do correio e pagamos para devolver para São Paulo. Falei para ele, se você tivesse pedido, eu comprava o carrinho para você. Hoje não vou comprar, porque o dinheiro que a gente ia comprar o carrinho, eu paguei para poder mandar os carrinhos de volta para São Paulo. Nunca mais ele apareceu com nada que não fosse dele em casa. Não precisei bater, não precisei disciplinar, na verdade disciplinei, né? Porque essa situação é uma disciplina. Não precisei espancar. A gente tem que aprender o quê? Agir dentro de casa, ensinar. Teve uma outra situação. Apareceu a parede da sala, rabiscada. Acho que aquele resquício do homem da caverna, sabe, de querer rabiscar a parede, e hoje não tem caverna, olha a sala, né? Nossa, que cavernão. E aí vai e rabisca. Aí cheguei para ele. Ô, Thales, quem rabiscou a parede? Ele foi o Luan. O Luan era o nosso cachorro poodle. Eu fiquei imaginando o cachorro segurando um pincel, olhando para um lado para o outro, para ver se não tinha ninguém, e rabiscando a parede. Do jeito que vem, vai. Então, já que você não vigiou o cachorro e deixou ele rabiscar a parede, pega a buchinha e vai limpar a parede. Limpou. Tempos mais tarde, acho que aquela maldição hereditária de rabiscar a parede está Ana Clara lá rabiscando a parede. Por isso que eu falo, as mulheres são muito mais inteligentes que nós homens. Não adianta não, viu, meninas? Isso é fato comprovado. Virei para ela, Ana Clara, quem rabiscou a parede? Foi meu irmão. Sabia que se falasse que era o cachorro, não ia colar, foi meu irmão. Aí você já tem que agir diferente. Abaixei no nível dela, porque tem gente que olha de cima para baixo, a criança, não. Agachei, olhei no olhinho dela. Nós 2 sabemos que não foi seu irmão, não é verdade? Ela abaixou a cabecinha. Pega a buchinha e vai limpar a parede. Nunca mais tivemos esse problema. Mas é o quê? É ensinando, é instruindo. Vê se ele sai por aí pichando o muro dos outros. Vê se ele sai rabiscando lá as escolas. Por quê? Porque foi ensinado dentro de casa. Então nós precisamos, é o quê? Ser exemplo. É isso que está falando aqui. Agora, como que nós vamos conseguir ser exemplo? Diante do Senhor. Por quê? Porque não existe... Por exemplo, você quer se formar em Direito, você faz uma faculdade. Você quer se formar em Médico, você faz uma outra faculdade. Você quer se formar em Pedagogia, você faz uma outra faculdade. Então, tem um lugar para você ir lá e aprender. Mas não tem um lugar, uma faculdade para você aprender a ser marido e ser esposa. Não tem. Não tem um lugar para você chegar e falar assim, olha, eu fiz uma graduação, eu já posso casar, já fiz uma pós-graduação, já posso ser pai. Não tem.
Isto não tem. Então a gente vai aprender como? Prestando atenção. Senhor, me capacita, Deus, a ser pai. E eu estou falando aqui com os irmãos com conhecimento de causa. Eu não conheço meu pai, não tenho vergonha de falar. Sou fruto de um relacionamento extraconjugal. Então a dependência de ensinar os nossos filhos e de ser esposo foi muito grande com relação a Deus. Errei muito, mas muito mesmo. Mas sempre pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, me capacita, me instrui, me ensina, me leva a agir em conformidade com o que a tua palavra ensina. Então nós precisamos buscar no Senhor. Por isso que quando eu falo dessa questão de vítima da sociedade, eu falo que não é bem assim, não. É que é muito mais fácil jogar a culpa em alguém. Então nós precisamos analisar e pensar justamente isso. O que estou fazendo com a minha família? Como estou conduzindo a minha família, os meus filhos? A minha esposa? Como que eu estou lidando e agindo com eles? Então isso é algo muito sério, amados, que requer o quê? Sabe, muitas vezes é uma abnegação diária de deixar as coisas em prol do outro. Paulo diz que é a morte que opera em mim para que haja vida em vocês. Muitas vezes em casa nós precisamos deixar a morte operar em nós para que haja vida na nossa esposa, nos nossos filhos. Por quê? Porque não existe uma escola. Existe um manual que, se nós pegarmos e destrincharmos este manual, nós conseguiremos ser pessoas boas. Na dependência de Deus e a orientação do Espírito Santo, acreditando no sacrifício vicário de Cristo. Senão não adianta. Se nós não entendemos esse trio, não vai adiantar. Não adianta nada, porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. E para isso nós precisamos crer. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Senhor, sozinho eu não consigo. Eu não consigo. Teve um período aí atrás aí que acabou a energia em metade da cidade. E a Ana precisava ir lá numa casa, um cômodo que tem lá no fundo, e ela estava com medo. Aí o que ela faz? Ela pegou o gato e levou o gato no colo, irmão. Eu fico imaginando numa situação o que o gato ia resolver. Mas enfim, e ainda conversando comigo e Sônia. Aí eu percebi que ela estava com medo. O que eu fiz? Levantei e fui junto com ela. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. O pai está olhando, o pai está olhando. Não, a gente precisa caminhar junto. Caminhar junto. Então isso, amados, é o que Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos compartilhar aqui com os irmãos hoje. Da gente analisar, à luz das Sagradas Escrituras, o que nós estamos fazendo com a nossa casa, com a nossa família. Requer tempo, requer dedicação. E não tem ex-filho, sabe? Ah, aquele é meu ex-patrão, aquele é ex-esposo, ex-marido, ex-namorado. Ex-filho não tem, aquele é meu ex-filho. Não tem. Filho é filho para a vida toda. Então a gente precisa pensar. Senhor, me ajuda, me capacita. E os tempos, amados, são ruins e vão piorar. A Bíblia não fala em momento algum de melhora. Fala de uma falsa paz, de uma pseudo-estabilidade na questão de guerras. A gente precisa analisar, a gente precisa repensar. Porque o meu pecado afeta a igreja. O meu pecado afeta a minha família. Senhor, nós só temos a te agradecer, Deus. Te agradecer pelo privilégio que nós temos de buscar na fonte, que é a tua palavra, Senhor. Desperta em nós, Senhor, o desejo de continuarmos, Deus, semelhantemente aos irmãos bereanos, que quando Paulo pregava, eles consultavam nas escrituras que eles tinham até então. Ó Senhor, capacita-nos a sermos pais, capacita-nos, Senhor, a educar os nossos filhos nos teus caminhos, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Perdoa-nos nas vezes em que erramos com a intenção de acertar, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua proteção sobre cada um dos nossos filhos, Senhor, que na verdade não são nossos, pertencem a Ti. Estamos como depositários fiéis, Senhor, da propriedade e da herança que é do Senhor, Pai. Por isso, Deus, nós rogamos que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos instruir a cada dia sermos pais melhores, para que, consequentemente, nossos filhos também possam ser melhores. Em o nome de Jesus. Amém.
Deus assim nos abençoe. Irmãos, só lembrando, né, nossas atividades. Domingo nós estaremos terminando a carta de 1 Pedro, capítulo 5. E depois nós começaremos um estudo aqui na nossa igreja, muito interessante, sobre a autoridade espiritual. A gente precisa entender o que é autoridade na igreja. Né? Eu tenho que respeitar a autoridade da igreja que Deus colocou aqui. Né? A gente precisa conhecer tudo isso para que nós possamos crescer uma igreja saudável. Né? O irmão Denival que vai estar dando esse estudo, autoridade espiritual, aqui na nossa igreja. A gente precisa entender que quando nós obedecemos aos nossos profetas, é tão clara a palavra de Deus, né? Nós seremos prósperos. Onde há divisão, onde há contenda, não há prosperidade. Então nós vamos estar estudando tudo isso aqui, né, sobre a questão de o que é uma autoridade espiritual. Terminaremos 1 Pedro capítulo 5, o irmão Tomar vai estar ministrando a nós. Eu vou estar no departamento infantil, viu? Estaremos no domingo, o pastor vai estar com vocês, aquela atividade que eu prometi, nós faremos juntos. Vamos ter o estudo aqui, depois nós sairemos para a nossa atividade fora da igreja. E vai ser muito bom, né? E que Deus assim nos abençoe de uma maneira muito especial, né? Como Deus tem nos abençoado, tem abençoado a nossa igreja. Temos crescido muito, né? Virtualmente temos crescido, nós podemos dizer que temos duas igrejas, uma presencial e também uma virtual. E que Deus assim nos abençoe. Amém?